Opa, tudo bom? Somos estudantes da ETEC de Montemor e hoje queremos mostrar para vocês o nosso projeto, o SILD. E não podemos esquecer de apresentar nossa equipe. Os integrantes são Rafaela Ferreira, Sara Camargo e Johanne Aparecida. Também queremos agradecer aos nossos orientadores, Ronei Stainov e José Maurício, que nos ajudaram e ajudam muito nesse trabalho. Agora, vamos nessa? Vamos falar sobre um problema muito sério que afeta milhões de pessoas em todos os anos, o Aedes aegypti. O ressurgimento de um tipo de dengue aqui no Brasil está preocupando as autoridades. Dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde atualizados hoje mostram que o Brasil registrou 1.889.206 casos prováveis de dengue em 2024. A nova epidemia de dengue. O Ministério da Saúde divulgou recentemente que o Brasil já registrou mais de 6 milhões de casos prováveis de dengue neste ano. O número de mortos por dengue bateu recorde esse ano. Esse mosquito ele é o principal transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. E infelizmente esses bichinhos estão se proliferando cada vez mais. O grande desafio é que detectar essas larvas a tempo é complicado e demorado. Muitos métodos ainda são manuais, o que consome tempo e não pode ser tão eficaz. Sem uma solução eficaz, a situação só tende a piorar, aumentando o número de pessoas doentes. Foi pensando nisso que criamos o projeto SILD. E o nosso principal objetivo como SILD é criar um sistema automatizado que ele detecte rapidamente as larvas do Aedes aegypti, assim facilitando o combate ao mosquito. As larvas de mosquito, incluindo as do Aedes aegypti, são organismos aquáticos na fase larval. Nessa fase, elas realizam a respiração celular, que é o processo pelo qual as células transformam nutrientes em energia. Esse processo envolve o consumo de oxigênio e liberação de subprodutos, como o dióxido de carbono, CO2, além da água e os metabólitos. Respiração celular é a produção de amônia. Durante a respiração celular, as larvas obtêm energia a partir da quebra de moléculas orgânicas, como açúcares, além de liberar o CO2. Um dos subprodutos do metabolismo proteico em organismos aquáticos é a amônia, representada pela simbologia do NH3. Esse composto é gerado pela degradação de proteínas e aminoácidos que fazem parte do metabolismo das larvas. A amônia é uma substância nitrogenada que pode se dissolver na água, alterando seu pH. Em geral, quando a amônia se acumula na água, ela pode tornar o meio mais ácido, elevando o pH da água. Uma forma simples de detectar essas mudanças no pH da água, provocadas pelos metabólitos das larvas, é utilizando indicadores de pH. Um excelente exemplo do indicador natural é o repolho roxo. Ele contém antocianinos, que são pigmentos sensíveis ao pH. Quando o extrato do repolho roxo é adicionado a um líquido, ele muda de cor dependendo do pH. Em meio ácido, que é o pH baixo, o extrato fica vermelho ou na coloração rosa. Em meio neutro, que é o pH 7, ele se mantém roxo. E por fim, no meio básico, que é o pH alto, a cor pode variar de azul até o verde, então fica dentre este parâmetro. Então, se as larvas do Aedes aegypti estiverem liberando amônia na água, o pH pode se elevar, indicando um meio mais alcalino. Ao adicionar o extrato de repolho roxo na água, onde as larvas estão, poderíamos observar uma mudança da cor de roxo para um amarelado, dependendo da quantidade de amônia presente. E no caso, se tiver uma quantidade determinada de larvas o suficiente para aquela amônia poder se tornar um alvo eficaz desse indicador, então daí viria a coloração dos ácidos, ou seja, uma cor mais alaranjada, mais amarelada. A produção de amônia pelas larvas é um mecanismo comum entre organismos aquáticos, mas em grandes quantidades,
a amônia ela pode ser tóxica tanto para as próprias larvas quanto para outros organismos aquáticos. Portanto, além de funcionar como um indicador de atividade metabólica, o acúmulo da amônia também pode limitar o desenvolvimento das larvas, se não houver renovação da água. Agora eu vou explicar de fato como funciona a tal da respiração celular, como ocorre dentro do organismo da célula. O processo da respiração celular pode ser dividido em 3 etapas principais. 1. A glicólise. Essa etapa acontece no citoplasma da célula e envolve a quebra da glicose em 2 moléculas. Como subproduto, formam-se pequenas quantidades de ATP e NADH, uma molécula transportadora de elétrons. Depois, o ciclo do ácido cítrico, ou seja, essas 2 moléculas que foram quebradas, elas são transportadas para as mitocôndrias, onde entra no ciclo de Krebs. Durante esse ciclo, a molécula ela é completamente degradada, liberando então CO2, ATP, NADH e FADH2. Esses últimos 2 são importantes porque eles carregam elétrons de alta energia para a próxima fase, que é a cadeia transportadora de elétrons, ou seja, a primeira é fosforilação oxidativa. Na membrana interna da mitocôndria, os elétrons do NADH e FADH2 são usados para gerar um grande número de ATP. Então, o oxigênio atua como o último aceptor de elétrons e se combina com os prótons para formar a água. O subproduto gasoso dessa fase é o dióxido de carbono. A amônia, como eu já falei, eu não vou ficar muito nela. Mas, em geral, a amônia em grande quantidade ela é tóxica para o ambiente aquático. E também pode prejudicar na questão do desenvolvimento das larvas. Indo para outro lado, outros tipos de metabólicos são os ácidos orgânicos, que eles são subprodutos do metabolismo. Dentre esses ácidos incluem-se o ácido lático, que ele é produzido durante a glicólise anaeróbica, que é quando há uma deficiência temporária de oxigênio. O ácido lático ele é um subproduto do metabolismo da glicose, ou seja, as larvas do Aedes aegypti podem realizar respiração anaeróbica em condições de baixa concentração de oxigênio, que é comum quando bactérias que vivem na água também realizam esse tipo de processo, o que resulta na produção e posterior excreção do ácido lático na água. Em pequenas quantidades, ela pode acidificar o ambiente aquático, também sendo um ótimo uso e uma ótima ferramenta para a água de repolho rústico. Temos também o ácido úrico, que é um produto final comum do metabolismo das purinas, ou seja, bases nitrogenadas que fazem parte do DNA e RNA. O ácido úrico é relativamente insolúvel e pode ser excretado pelas larvas como meio de se livrar de compostos nitrogenados, de forma menos tóxica que a amônia. Temos então o ácido carbônico, liberado durante a respiração celular também com os demais. Também se dissolve na água e reage com ela para formar o ácido carbônico. Ou seja, esse ácido ele é fraco, ele dissocia-se em íon de bicarbonato, que é HCO3, e íons de hidrogênio, que é H+, o que pode diminuir o pH da água, tornando-a mais ácida em locais onde há uma alta concentração de CO2 dissolvida. Também há outros tipos de ácidos, como eles se encontram em menor quantidade, eles não são tão procurados em relação à nossa pesquisa para o indicador de pH. Ou seja, como parte da excreção de resíduos metabólicos, ácidos como o ácido acético, produzido durante o metabolismo dos lipídios da larva, podem ser excretados em pequenas quantidades. Em geral, o metabolismo das larvas de Aedes aegypti é um processo bioquímico complexo que não apenas gera energia para o crescimento e desenvolvimento, mas também tem um impacto significativo no ambiente em que elas vivem. A excreção de metabólitos como a amônia, o ácido lático, o ácido carbônico e outros ácidos orgânicos afeta diretamente o pH da água, podem tornar o ambiente mais alcalino ou ácido.
dependendo das condições em que esse ambiente está. Isso pode ser facilmente monitorado usando indicadores naturais, como o repolho roxo, permitindo observar em tempo real as mudanças no equilíbrio químico de meio onde as larvas se encontram. Esse processo detalha como o comportamento fisiológico das larvas do Aedes aegypti afeta o ecossistema ao seu redor e como podemos usar ferramentas simples para estudar essas interações bioquímicas. Para isso, utilizamos água de repolho roxo, que muda de cor quando entra em contato com os metabólitos das larvas. Essa técnica permite uma identificação rápida e eficiente. Nosso cronograma de pesquisa está dividido em 4 fases principais, cada uma delas com objetivos específicos. Esses planejamentos nos permitem acompanhar o progresso e ajustar as estratégias conforme necessário. Fase 1. Preparação e configuração. Iniciamos com a preparação do ambiente de pesquisa, selecionando materiais e configurando os equipamentos necessários para os testes. Temos testes de durabilidade da água de repolho roxo e também fizemos testes com os metabólitos e água de repolho, onde usamos amônia como metabólico e a água de repolho como indicador de pH. E aqui podemos ver um teste com os metabólicos, onde a água amarela contém larvas e a água rosa não. Fase 2. Teste e coleta de dados. Em seguida, realizamos experimentos para testar a eficácia da água de repolho roxo na detectação das larvas do Aedes aegypti, coletando e analisando dados preliminares. Fase 3. Ajustes e refinamento. Com os dados em mãos, ajustamos nossa abordagem para melhorar a estabilidade do reagente e a precisão do sistema. Fase 4. Implementação e avaliação final. E, finalmente, aplicamos o sistema em cenários reais, avaliando sua eficácia e preparando a documentação completa do projeto. Claro que ao longo do caminho enfrentamos alguns desafios, como garantir a estabilidade do reagente ao longo do tempo, mas estamos preparados para superá-los. Esperamos que nosso sistema ajude a reduzir o tempo de detectação das larvas, facilitando o trabalho de quem combate o mosquito no dia a dia. Se tudo der certo, o impacto para a saúde pública será enorme. Imagine um futuro onde possamos detectar e combater essas larvas de forma eficaz. Nossa pesquisa foi baseada em fontes confiáveis, que embasam todas as nossas decisões. Essas fontes foram selecionadas por sua relevância e credibilidade, garantindo a qualidade de nossa pesquisa. Pesquisas realizadas em sites como esse mostram e nos orientam em relação ao indicador de repolho roxo, ácido base, pois nos mostra potencial nessa matéria orgânica como um indicador que não prejudica o meio ambiente e que ainda pode auxiliar no combate à dengue. Também não pode se deixar faltar essas pesquisas em relação ao próprio mosquito da dengue, revelando que, infelizmente, ainda a tona prejudica milhares de pessoas por ano com a dengue, e infelizmente alguns sendo levados à morte. Isso também ressalta a importância de um projeto em relação ao combate da dengue, sendo direto ou indireto. E por fim, um dos únicos sites que relata sobre os metabólitos liberados na água pelas larvas de mosquitos, algo que não é comumente mencionado, pois não é algo tão estudado pelos cientistas, mas não é um material muito difícil de se trabalhar em questão. Por isso, provas como essa são fundamentais para a aprovação do projeto em si, dando uma fonte verídica para o mesmo. Com o projeto SILD, estamos dando um passo importante na luta contra o Aedes aegypti, ao desenvolver um sistema eficiente de detecção de larvas. Não apenas aceleramos o processo do combate ao mosquito, mas também abrimos novas possibilidades para o monitoramento e controle de surtos. Nosso objetivo é contribuir diretamente para a saúde pública, reduzindo os casos de dengue e outras doenças transmitidas por esse vetor. Com ciência, inovação e colaboração, nós podemos transformar o futuro da prevenção e garantir um ambiente mais seguro para todos. Muito obrigada por acompanhar nossa jornada.
see you.